Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é segunda-feira, dia 7 de abril de 2025. Vamos continuar a leitura da palavra de Deus e hoje lendo Atos capítulo 25, que diz: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo, que estava há 2 anos preso em Cesareia. Novo governador, instituído pelos romanos, agora é o Festo. Anteriormente era o Félix, lá no capítulo 25. Aliás, 24. Verso 2. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Nunca tinham desistido. 2 anos depois, nunca tinham desistido de matar Paulo. 2 anos preso lá em Cesareia, Paulo correndo risco de vida. Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra esse homem, se realmente ele fez algo de errado. Era engraçado como os governadores não viam nada de errado em Paulo e ao mesmo tempo não o libertavam. E foi escrito lá no capítulo 24 que, por exemplo, o Félix esperava que o Paulo desse algum dinheiro para ser libertado. Tendo passado com eles de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e ordenou que Paulo fosse trazido perante ele. Quando Paulo apareceu, os judeus que tinham chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, fazendo contra ele muitas e graves acusações que não podiam provar. Então Paulo fez sua defesa: nada fiz de errado contra a lei dos judeus, contra o templo ou contra César. Paulo se defendendo de novo. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo: você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? O novo governador querendo fazer uma média aí com os judeus e até colocando a vida de Paulo em risco, consciente ou não. 10. Paulo respondeu: estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Se entregasse ele aos judeus como Jesus foi entregue aos judeus, os judeus o matariam. E aí Paulo teve, como cidadão romano, que apelar para o próprio imperador para se livrar da morte por mão dos judeus. Verso 12. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: você apelou para César irá. Até porque Paulo desejava ir a Roma e agora Deus está providenciando que por meio da sua própria prisão ele tenha essa oportunidade de ir a Roma. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para saudar a festa. Agora chega o rei, o rei Agripa, que reinava lá naquela região sob o domínio dos romanos, para saudar o governador mais regional, sediado em Cesareia, também sob o domínio dos romanos, né? Visto que estavam passando muitos dias ali, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Aqui há um homem que Félix deixou preso. Quando fui a Jerusalém, o chefe dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele, pedindo que fosse condenado. Eu lhes disse que não é costume romano condenar ninguém antes que ele se defronte pessoalmente com seus acusadores e tenha a oportunidade de se defender das acusações que lhe fazem. Vindo eles, judeus,
com Festo para Cesareia. Vindo eles comigo para cá, não retardei o caso, convoquei o tribunal no dia seguinte e ordenei que o homem fosse apresentado. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava, nada de contundente que emitisse alguma coisa grave contra Paulo, alguma acusação grave contra Paulo. Ao contrário, tinha alguns pontos de divergências com ele acerca da sua própria religião e de um certo Jesus já morto, no qual Paulo insiste que está vivo. O assunto da ressurreição. Uma coisa é certa, Festo também, tal qual Félix, e até agora o rei Agripa também vai ouvir, todos estavam ouvindo o evangelho por boca de Paulo por causa da prisão. Deus faz isso. Leva o seu evangelho a pessoas que em outras circunstâncias não o ouviriam. E Deus o leva, às vezes, através da prisão de um servo seu, como é o caso aqui. Versículo 20. Fiquei sem saber como investigar tais assuntos. Por isso perguntei-lhe se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ser julgado ali acerca dessas acusações. Na verdade, não é porque ele não sabia como julgar. Ele perguntou se Paulo queria ir a Jerusalém, era para tentar fazer média com as autoridades judaicas lá. Apelando Paulo para que fosse guardado até a decisão do imperador, ordenei que ficasse sob custódia até que eu pudesse enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir esse homem, e ele respondeu: amanhã o ouvirás. E aí o evangelho vai atingindo autoridades romanas. Aí com Paulo se defendendo diante de cada uma dessas autoridades. Verso 23. No dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e entraram na sala de audiências com os altos oficiais e os homens importantes da cidade. Todo mundo vai ouvir o evangelho aqui. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Então Festo disse: ó rei Agripa e todos os senhores aqui presentes conosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. Mas verifiquei que ele nada fez que mereça a pena de morte. Todavia, porque apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho nada definido a respeito dele para escrever à sua majestade, por isso eu o trouxe diante dos senhores, e especialmente diante de ti, ó rei Agripa, de forma que, feita esta investigação, eu tenha algo para escrever, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. E assim terminamos o capítulo 25, e no capítulo 26 nós vamos ver Paulo testemunhando aí perante o rei Agripa, perante o governador Festo, e perante as mais altas autoridades romanas lá naquela região de Cesareia. Deus usando o seu servo Paulo, mesmo preso injustamente, para testemunhar para autoridades romanas. E Paulo sempre viveu assim. Nós vamos ver lá na continuidade da leitura do Novo Testamento, Paulo testemunhando como alcançou pessoas durante as suas prisões, até em Roma, gente da casa do próprio imperador. E amanhã a gente continua, combinado? Vamos orar? Não vou reler aqueles pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração para ser incluso no nosso momento de oração, deixa aí nos comentários deste vídeo, tá bom? E quando houver novos pedidos, eu vou lendo os pedidos aqui para os irmãos. E peço sempre aos irmãos que orem pelos pedidos que os irmãos têm deixado aqui nos vídeos. Quem me acompanha há algum tempo do canal já sabe dos pedidos de orações que são feitos aqui. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado a Deus pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pela saúde. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento. Obrigado pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Obrigado por poder acordar nesse novo dia, com novas oportunidades, novas realizações, de novas experiências e de novos aprendizados. Muito obrigado a Deus por poder começar esse dia, por esse meio de comunicação,
nesta grande corrente de oração, orando uns pelos outros, alimentando nosso espírito com a sua palavra. Que a sua bênção esteja sobre cada um dos pedidos que meus irmãos têm deixado aqui, sobre os seus lares, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre a sua fé. Ó Deus maravilhoso, clamamos em nome de Jesus, que o Senhor conceda cada um dos pedidos, e aí nos lembramos, ó Deus, dos nossos familiares não convertidos ou desviados dos seus caminhos. Traga de volta, Senhor, para os seus caminhos aqueles que estão desviados. Use-nos para compartilhar com amor a autoridade, inspiração do seu Santo Espírito, o Evangelho de Jesus Cristo com os nossos entes queridos para atraí-los para o Senhor. Dá-nos sabedoria acima de tudo, autoridade, palavra ungida, meu Deus, em nome de Jesus. E aí nos lembramos da família da irmã Raquel, em nome de Jesus. Cuida, ó Deus, da sua mãe idosa. Seja com as cuidadoras para que haja harmonia entre elas e desempenhe bem o seu trabalho para o bem-estar da dona Naira, e que em algum momento de lucidez da dona Naira ela lembre de Cristo e do que Cristo fez na cruz em seu lugar, e ela se volte para Jesus de todo o seu coração. Alcança aqueles casais pelos quais a irmã Raquel tem intercedido, para que haja harmonia entre eles, para que os que não são convertidos se convertam, para que os desviados se voltem para o Senhor. Clamamos, ó Deus, pelo retorno dos filhos da irmã Marlene, os retorno dos filhos da irmã Maria Luzimar, os retorno dos filhos da irmã Maria do Carmo, a conversão dos familiares da irmã Luzinete, em nome de Jesus, os familiares da irmã Silvia, da irmã Sheila, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que tem pedido oração pelos seus entes queridos, cuida da mãe da irmã Sheila, na sua necessidade, ó Deus, de saúde, tratamento. Ó Deus maravilhoso, opera poderosamente na vida do Paulo, esposo, o conhecido lá, o parente da irmã Luzinete, meu Deus, em nome de Jesus. Opera na vida da esposa do pastor Osemar, na vida da irmã Aldair, na vida do Agostinho, todos com problemas graves de enfermidade, no caso da irmã Aldair, o problema na perna, agora fraturada. Em nome de Jesus, opera. A favor da irmã Luzinete, na cirurgia que precisa, meu primo Alex, aquela necessidade da cirurgia na cabeça, opera poderosamente na vida da irmã Edeleuza, o seu problema de coluna. Cuida do pastor Joel, meu Deus, opera a favor da Igreja Batista Tatiá, Igreja Batista Cordeiro, Igreja Batista Primeiro em Coelho Neto, ambas sem uma liderança pastoral. Levanta obreiros segundo o seu coração para apacentar o seu rebanho com prudência e com inteligência. Opera na saúde da irmã Valderice, da irmã Lídia, ó Deus, em nome de Jesus. Cada uma dessas necessidades nós colocamos diante do Senhor. Tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. Não há bênção maior do que essa para qualquer ser humano neste planeta. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse novo dia, para que possamos levá-la e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.